Olá pessoal, vamos apresentar um pouquinho do Volare, software para orçar, planejar, controlar e fiscalizar obras da editora PIN. Esse software hoje está sendo desenvolvido e tendo suporte por uma empresa chamada Expert System. O Volare ajuda os orçamentistas a elaborar as suas planilhas orçamentárias. Como ele faz isso? Bom, a primeira função muito importante do Volare é manter dentro do sistema bancos de dados de referência. O TCPO chama-se Tabela de Composições e Preços por Orçamento. Isso foi desenvolvido há mais de 65 anos pela editora Pini. São as composições feitas por engenheiros da Pini. Nós mantemos em nosso banco de dados o SINAP, que é da Caixa Econômica Federal, e o Novo Ciclo do DENIT. Esses bancos nós mantemos mensalmente atualizados. Eles fornecem essas informações e atualizamos para os nossos clientes. Outros bancos de dados estão disponíveis. Basta você acessar o menu Banco de Dados e colocar as soluções técnicas de infraestrutura, ou também os outros bancos de dados de outras regiões. A Expert System busca sempre colocar o máximo de banco de dados para que ajude a vocês a fazerem os seus orçamentos. Temos bancos de dados de todos os estados brasileiros. Uma outra função bacana do sistema são as bases customizadas. Para que serve essa base customizada? Serve para você, como usuário, criar a sua base com as suas composições. É bem simples. Nós criamos uma nova base, nomeamos ela, determinamos se ela tem ou não uma estrutura, facilmente incluindo novos itens, podemos trazer de um banco de dados do sistema ou de um outro orçamento. No caso aqui, eu vou buscar um banco de dados do SINAP, escolher aqui uma alvenaria de 14. O sistema me mostra as opções todas dentro do banco de dados, que tem a alvenaria de 14. Eu posso selecionar, visualizar as composições que contém nesse serviço e importar para o meu banco de dados para fazer algum tipo de edição, modificações, coeficientes e índices. Uma outra função bastante interessante é a referência cruzada. Através da referência cruzada, nós podemos buscar essa mesma informação em todos os bancos do sistema, facilitando assim o nosso trabalho. Ao buscar com referência cruzada, ele trouxe, além do banco de dados do SINAP, todos os bancos de dados que têm alguma palavra relacionada à alvenaria 14. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, a alvenaria do CETOP e incluir. Uma vez na base customizada, o sistema permite você fazer qualquer tipo de edição. Basta clicar 2 vezes na composição, acessar a aba lateral e fazer as suas alterações, seja no preço ou no coeficiente. Uma outra função muito interessante dentro do banco de dados é a possibilidade de você salvar preços e incluir novas tabelas. Bom, vou incluir aqui um exemplo teste. Vou dizer que isso aqui é uma tabela de fevereiro, RJ. Vou dizer que aqui é mês de fevereiro. E a partir desse momento, esses preços e essas alterações entram no meu banco de dados. A qualquer momento também posso fazer atualizações de preços. Pegar uma tabela conhecida, por exemplo, Belo Horizonte, março de 2020, e atualizar os preços das minhas composições. São funções bastante úteis para o dia a dia do orçamentista. Dentro do banco de dados, podemos fazer alterações
genéricas, como alterações de preços, de qualquer insumo. Posso fazer um fator em alguns materiais ou em todos os materiais. Pode ser também em mão de obra, através de um dissídio coletivo, como também podemos alterar através de coeficientes. Às vezes temos bancos de dados que trabalhamos em horas de regime de hora extra ou mesmo regimes que gastam muito mais tempo que o tempo normal, regimes de controle de qualidades mais rigorosos. Continuando um pouquinho mais do volário, nós temos aqui o nosso controle de obras. Aqui nós organizamos nossos projetos. O sistema trabalha de uma forma muito parecida com o Windows Explorer, onde você tem pastas, subpastas e projetos. Vamos ver aqui um projeto de uma escola. Para entrar no orçamento, de uma forma muito simples, você seleciona o orçamento no sistema. Ele apresenta as estruturas e os serviços que estão ali dentro. É muito simples incluir novos itens. Basta você entrar em base de dados, incluir novos itens e trazer de qualquer parte do volário. Neste caso aqui, vamos trazer um serviço de um banco de dados da própria PIN. Vou entrar aqui em base de referência, vou escolher aqui o TCPO e escolher dentro do TCPO as minhas alvenarias. Colocar no início do campo para facilitar a minha busca e mando procurar. Ele apresenta todas as alvenarias que tem no banco de dados, seleciona alguma alvenaria qualquer, manda incluir no banco de dados. O próximo passo é bem simples. É só determinar onde esse banco de dados, onde esse serviço vai ser colocado no orçamento. Entre na função montar orçamento, clique para exibir os itens não orçados e vamos ter aquela alvenaria. Eu posso colocar ela em fez paredes e painéis e inserir essa alvenaria. Uma outra maneira de inserir, aqui eu vou inserir de uma forma muito inteligente. Eu até prefiro usar esse recurso do sistema que chama entrada rápida. Por que essa entrada rápida é melhor? Porque ela permite eu colocar os itens já quantitativos. Vou te dar um outro exemplo. Pegar aqui do Sinap uma alvenaria mais 14. Ele vai buscar uma condição de 14, tudo que tiver 14 dentro do Sinap, lá no nosso banco de dados. Seleciono aqui um serviço. Aqui embaixo ele vai dar o detalhe do serviço. Eu determino a quantidade que eu quero aplicar. Mando aplicar quantidades. Ele informa a quantidade que eu desejo aplicar. E eu coloco no serviço que me interessa. Simples, né, pessoal? Ao abrir meu orçamento, aquele item já foi incluído. Uma forma de apresentar o sistema é através de códigos ou através das itemizações automáticas. Note que a nossa alvenaria estrutural ela não foi itemizada. Bom, é bem simples. É só a gente gerar uma nova itemização do orçamento para que o sistema faça o recálculo dos itens do orçamento. É bem simples e bem rápido. Note que a alvenaria já não está mais sem código. Ela deve ter entrado nas suas paredes e painéis, logo em sequência a segunda alvenaria. Bem simples, né, pessoal? Uma ferramenta muito importante na parte de orçamento seria uma troca dos itens no orçamento. Eu
vou localizar aqui, por exemplo, um pedreiro ou um servente. Note que no sistema tem vários serventes. Tem um servente que é do TCPO e um servente que é o servente do SINAP. Então, bom, eu vou localizar esse servente, vou dizer que esse servente, todos os serventes do sistema vão ser substituídos pelo servente do SINAP. Isso vai facilitar o orçamentista a diminuir o número e erros com os insumos do seu orçamento. Ao fazer essa função, todos os serventes da obra que estavam com o código da PIN vão ter agora o código do SINAP. Uma vez elaborada a planilha orçamentária, feitas as conferências dos quantitativos e valores, o sistema apresenta relatórios muito úteis para a administração do orçamento e entendimento do orçamento como um todo. Os relatórios são muito simples. Um exemplo é o orçamento sintético global. O sistema permite e tem um parametrizador de relatórios, onde você pode determinar como você quer apresentar as taxas, se você quer exibir essas taxas no cabeçalho, se você quer apresentar memorial, se você quer subtotais ou orçamentos só por etapa. Então eu vou colocar aqui um orçamento com subtotais por etapa e uma apresentação por itemização. E ainda posso escolher aqui os logotipos da minha empresa. Olha que legal! Um relatório muito bem formatado, muito bem trabalhado. Este relatório você pode gerar diretamente para impressão ou salvar com uma planilha Excel. Escolha a pasta. Bom, o relatório é aberto em Excel, podendo ser editado por qualquer pessoa. Outros relatórios são bastante úteis para apresentação em licitações. O primeiro deles é composição analítica. Esse relatório tem por finalidade ajudar os orçamentistas a comprovarem os seus orçamentos e suas composições. Pode selecionar as composições individualmente ou todas. E o sistema apresenta em relatório o que é mão de obra, o que é material subcontratado, os coeficientes, os custos unitários, custos totais, BDIs e o total do valor que ele tinha escolhido. Isso facilita muito o trabalho do orçamentista. Outros relatórios também muito úteis são os de insumos do orçamento e curva ABC. Os insumos do orçamento também têm parâmetros muito importantes. Vou te dar um exemplo. Antes de começar um planejamento, temos que fazer um estudo das quantidades de mão de obra. Então, eu vou exibir aqui um relatório sem taxas, com preço e quantidade, e tirando uma quebra por estrutura de subtotais. Esse relatório é realmente muito importante. Através desse relatório, o orçamentista tem condição de saber o total que ele pode gastar de mão de obra por uma etapa específica da obra e a quantidade de horas. A partir desse relatório, independente de ter o módulo de planejamento, ele já consegue ter informações muito úteis para fazer o planejamento da obra. Outra coisa muito importante é que no relatório apresenta as datas dos insumos. Notem que nesse orçamento nós estamos em 2020 e os preços dos insumos são de 2014. Bom, merece um pouco de atenção para a atualização desses preços. Um outro recurso bastante interessante no Volare é a capacidade de poder abrir mais de um orçamento simultaneamente. Então aqui podemos voltar ao nosso menu de minhas obras,
abrir um outro orçamento qualquer e fazer algum tipo de comparação. Na mesma tela, podemos usar até 10 abas, isto é, 10 orçamentos simultâneos. Podemos fazer estudos de composições, importações e coisas parecidas. Uma particularidade muito importante no Volare foi o desenvolvimento de uma planilha para atender especificamente à Caixa Econômica Federal. Nós sabemos que ela tem algumas características no cálculo, na forma de cálculo dos seus orçamentos. Logo, a Expert criou esse módulo de licitações e concorrências para fazer as adequações dos cálculos para atender obras que utilizam exclusivamente o banco Sinap. Se você entrar aqui, note que esse preço desse orçamento está em 3.122.000. Não há nenhuma diferença no orçamento que foi trabalhado originalmente pela planilha do Volare. Aqui deu 3.122.254 e no licitações 0,49. Essa diferença acontece apenas pela diferença de como o sistema deve calcular o orçamento. Nós criamos também no módulo de licitações algumas ferramentas bastante importantes para o órgão público, que seriam relatórios com os preços Sinapse, já adotando uma tabela não desonerado ou desonerado. Isso vai facilitar esse órgão público a escolher qual é a melhor tabela para o orçamento em questão. Uma outra função bastante interessante é disponibilizar a licitação como arquivo. Isso facilita a troca de informação entre o órgão público e os clientes. E também temos a opção de exportar a planilha como Excel. É uma tabela completa das composições. Isso facilita também a comunicação entre o setor público e o setor privado. Um outro módulo muito interessante dentro do Volare é o módulo de licitações e planejamento. O módulo de planejamento, O módulo de planejamento é um módulo que foi criado para atender tanto ao setor privado como ao setor público. Existem várias maneiras de montar um cronograma dentro do sistema. O primeiro e o mais útil seria através de um assistente. Eu vou adotar aqui os preços da licitação. Nesse menu você pode determinar os dias úteis trabalhados e não trabalhados. Você pode determinar as equipes de trabalhos. O sistema sugere que você tenha uma equipe de trabalho para cumprir o cronograma estabelecido. Bom, você pode formar a sua equipe real para que o próprio sistema calcule, de acordo com a equipe que você tenha, um novo cronograma. Note que o sistema tem aqui 104 dias. Vamos ver o que o sistema vai sugerir para a gente a partir dessa nova configuração de pessoas das equipes. Houve um aumento em relação à data devido ao número de pessoas que eu coloquei na obra. Ele me pergunta se eu desejo continuar, vou dizer que sim, e vou verificar o que o sistema me sugeriu.
automaticamente ele cria para mim o que a gente chama de cronograma e um estudo de compras. Vamos entrar primeiro no cronograma e ver o que ele sugeriu para nós. Muito parecido com a tela do Project. Aqui você tem alguns controles, onde você pode dar um menos ou mais um para você navegar melhor entre as barras. Você pode escolher navegar por semana, quinzena, dia, trimestre ou ano. E é muito simples fazer as alterações. Você pode fazer as alterações do cronograma através de calendários, através de data ou visualmente, selecionando a barra, os ícones muito conhecidos do gente de mover ou alongar. Uma outra função bastante importante é a parte de edição individual dos itens. Posso colocar a distribuição por quantidade, posso colocar a distribuição por porcentagem, e o sistema me sugere algumas quantidades de acordo com o nosso cronograma feito inicialmente. Uma outra coisa muito importante também é que no sistema apresenta na mesma tela os recursos necessários para executar aquela tarefa. Facilita muito ao orçamentista a distribuir o cronograma daquele serviço. Aqui também temos várias maneiras de visualizações dentro do sistema. Bom, em relatórios, após feito o cronograma, vários relatórios. Dentre eles, cronograma físico-financeiro em mapa, nós temos opções de colocar semanal, trimestral, posso colocar a área do orçamento, posso colocar apenas estrutura. Muito utilizado para os órgãos públicos apenas colocar os relatórios pelas estruturas. Nós temos aqui quantidades e valor, e no final um subtotal de acordo com o solicitado. Esse relatório também é exportável para o Excel. Outro relatório, mas muito interessante, é o dimensionamento de equipes por frente de trabalho. Aqui, o engenheiro consegue verificar como vai ser a distribuição das equipes por serviço. Isso dá uma visão bastante interessante de decisões, onde realocar as pessoas. Uma ferramenta muito útil que nós fazemos a integração é o MS Project. Nós sabemos que é a ferramenta hoje mais usada para quem faz planejamento. Então, nós criamos uma ferramenta onde você pode tanto exportar para um software de planejamento e importar, caso o cliente não queira utilizar esta ferramenta, que já vem no próprio Volare. Uma vez elaborado o cronograma, o sistema gera um relatório de compras. É muito útil porque o sistema permite não só colocar compras por uma data que foi determinada pelo cronograma físico. Essa é uma função muito utilizada junto com o departamento de compras de uma construtora. Você pode antecipar em número de dias e atribuir aos selecionados ou alguns só selecionados. Vou dizer que alguns itens eu consigo entregar na obra com menos tempo. Então, o poste e o conjunto motor-bomba, eu consigo entregar em 20 dias. Isso é muito útil mesmo, que aqui você já consegue mandar tanto para o departamento de compras a necessidade de compras, na data de aplicação, como na data de compra. Uma vez elaborado o cronograma, basta tirar os relatórios. Programação de compras por período. Posso determinar aqui que no período do dia 8 de abril
ao dia 20 de abril, ao 20 de maio, qual é a necessidade de compra para essa construtora. Mesma coisa, lembrando que todo relatório vai para Excel. Então, aqui ele vai colocar a data e a necessidade de compra. Lembrando que depois que vai para Excel, você pode fazer outros filtros. Um outro módulo também que tem no Volare, que chama-se controle, módulo muito útil já para construtoras, para comparar entre o que foi orçado e o que está sendo realizado. Você informa nos sistemas as suas medições diárias, seleciona o item que você deseja fazer a medição, informa a data da medição e a quantidade. Aqui nós temos 100, vou fazer uma quantidade de 50. Com isso, você já consegue verificar também um relatório. Alguns relatórios são bastante interessantes, mas basicamente o que é mais interessante é esse gráfico entre planejado e realizado. Aqui nós temos um planejado do dia 6 do 1 a 19 do 1 e uma quantidade medida no dia 17. Então, ele vai dizer que essa quantidade foi medida de forma errada. Vou colocar uma data mais próxima para que a gente consiga verificar isso de uma forma mais precisa. Vou voltar lá na minha base de medição. Programei isso do dia 6 de janeiro e o dia 19 de janeiro. Faço uma nova medição. Talvez agora o relatório vai fazer um pouco mais de sentido. Olha que legal. Nós estamos dentro do nosso cronograma, tanto em quantitativo, tanto em data. Nós começamos a executar no dia 6 e estamos executando até o dia 10. Vamos simular uma situação negativa. Vou no meu planejado e realizado. E nesse momento, ele já mostra para a gente um desvio, onde a gente executou 110% da atividade e ainda executamos num prazo pior. Isso aqui é um relatório bastante visual para você determinar entre o que você estava planejado, orçado, planejado e o que você está sendo executado. Dentro do controle, também podemos informar os insumos adquiridos dessa obra. Nós podemos incluir novos itens. Vou fazer uma busca de um fornecedor qualquer do sistema. Inserir a nota fiscal, o controle, a data, colocar aquela data de janeiro, no valor de R$100. Bom, o sistema me permite, a primeira coisa, determinar aonde eu quero apropriar os insumos. Então, eu vou definir aqui um nível de apropriação, dizer que eu quero apropriar meus insumos no nível de etapas. Bom, vou lá no detalhe dessa nota e inserir os dados da nota fiscal. Vou incluir novos itens, procurar. Vou dizer que vou pegar um servem. Então, de material. Vamos mudar aqui para mão de obra.
O servente está calculando R$ 6,82 a hora. Já que for uma empreitada, eu vou negociar, como são R$ 100, a R$ 10 a hora. Então, são 10 vezes 10. Posso colocar aqui a quantidade 10 horas a R$ 10. Isso já acerta a minha tabela de nota fiscal. E eu determino onde eu vou apropriar esse insumo. Vou colocar ele aqui lá nas despesas preliminares. Mando salvar. E posso também inserir os dados da nota fiscal. Foi no dia 12 de janeiro. 17 de janeiro, tanto faz. No valor de R$ 100. Então, informei qual item e ele vai me dar ok, que está tudo ok. Informei a nota, informei os itens, informei o vencimento. E informei a apropriação desse item. Esse item está apropriado em despesas preliminares